tá geral impressionado com o John Arias. Não tem boa. O meio-campista, atacante colombiano, tá impressionando a imprensa sul-americana, tá impressionando a imprensa brasileira e tá impressionando a imprensa, especificamente, a imprensa colombiana. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, nesse vídeo do Raiz Tricolor. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Se você quiser deixar um like aqui embaixo, você ajuda bastante. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor também. Confere aqui embaixo se você é inscrito. Tá? Tem muita gente aí que às vezes é inscrito, mas aí trocou de conta, alguma coisa e não tá tendo ali as notificações do Raiz Tricolor. Então olha aqui embaixo se você tá inscrito ou não, beleza? Seguinte, o tema de hoje é John Arias e a gente vai falar sobre um cara que tá se destacando bastante. O GE. Globo fez uma matéria falando sobre o John Arias com jornalistas colombianos. Eu vou falar um pouquinho aqui depois sobre esses jornalistas, enfim, aí o que eles falaram, mas vou destacar também vídeos, tá, da imprensa sul-americana falando sobre o John Arias. Por exemplo, esse vídeo aqui, ó, em que os jornalistas colombianos comentam sobre o John Arias. Olha só, deixa eu botar aí na tela. O vídeo é do canal Futebol Brasileño, né, que é um canal que pega trechos da imprensa sul-americana e reproduz, né, no seu canal, enfim. Copia ali, né, mas vamos lá. Argentinos y se coló un ecuatoriano. Claro. Sí. En varios trozos del partido apreciamos a John Arias jugando por varios sectores de la cancha. Jugó abierto sobre la derecha en un trozo del partido, jugó como interior por la derecha en un trozo del partido, pero no contento con ese doble movimiento por la derecha, también a veces lo vimos hasta por la izquierda. Sí, no, es un jugador muy versátil, que Néstor Lorenzo debe aprovechar, por eso es que en mi equipo este muchacho va de titular. Pero bueno, es el técnico el que decide. Ou seja, né, sei que foi um pouquinho adiantado aí, mas eu vou até voltar aqui com um pouquinho de velocidade normal para vocês. Aí, detalhe, tá com legenda, tá? Para quem tá só ouvindo, tá com legenda. Apreciamos a John Arias jugando por varios sectores de la cancha. Jugó abierto sobre la derecha en un trozo del partido, jugó como interior por la derecha en un trozo del partido, pero no contento con ese doble movimiento por la derecha, también a veces lo vimos hasta por la izquierda. Sí, no, es un jugador muy versátil, que Néstor Lorenzo debe aprovechar, por eso es que en mi equipo este muchacho va de titular, pero bueno. Esse Lorenzo que ele tá falando não é o filho do Germancano, tá? Esse Lorenzo que ele tá falando é o Lorenzo treinador da seleção colombiana. Esse daqui é a ESPN colombiana. E ele destacando sobre como o John Arias é um jogador versátil, joga pela direita, joga pela esquerda, joga por dentro. Enfim, é um jogador espetacular. Recentemente, o John Arias também, isso aqui foi logo depois do jogo contra o Olímpia, se eu não estou enganado, da classificação do Fluminense. Recentemente, John Arias deu uma entrevista falando sobre a sensação dele aqui no Fluminense, de como ele tá feliz aqui no Fluminense, enfim, e como é a diferença, né? Porque perguntaram, porque falaram, pô, o Flamengo tem a maior torcida do Rio, enfim, como é que é pra você jogar aí no Fluminense? Olha o sentimento do John Arias, como que ele tá se sentindo bem no Fluminense. Pero John, yo me voy con la sensación que al final se siente en Río de Janeiro, en una ciudad que es totalmente muy de Flamengo, por lo que uno puede ver, pero sin embargo la gente de Fluminense lo estamos viendo cada vez mucho más metido con el equipo está cada vez llamando mucho la atención, el tema del entrenador que hasta lo han considerado para llegar a la selección brasileña. ¿Cómo es jugar en Fluminense? Hablemos un poquito. Sí, o sea, ¿cómo es jugar en Fluminense, que también tiene un hincha muy particular, muy peculiar? Cuéntenos un poquito ese ambiente que se siente en la ciudad, teniendo en cuenta que Flu está peleando con los grandes del continente y es uno de los grandes favoritos para llevarse la Copa. Bueno, a día de hoy es muy bueno ser fluminense, ser tricolor, porque estamos viviendo un momento realmente muy bueno, como tú lo dijiste. Por ahí ciertamente se han ido generando expectativas que son normales, obviamente, por lo que se viene presentando, por las expectativas que se tiene, por el plantel que tenemos actualmente. Obviamente han crecido mucho las expectativas y yo creería que a día de hoy tenemos un equipo bastante sólido, bastante comprometido y bastante consciente de que claramente con mucha humildad, paso a paso, porque obviamente hay equipos que por ahí tienen una mayor poder de dinero, tienen por ahí también, son grandes clubes, tienen excelentes jugadores. Mas yo creería que a día de hoy Fluminense es un equipo que realmente está
siendo catalogado como uno de los aspirantes a estar en esa pelea por los títulos. Y yo creería que nosotros lo estamos encarando así. Nosotros estamos siendo muy conscientes que obviamente tenemos mucho trabajo aún por hacer, tenemos mucho aún por mejorar. Obviamente tenemos un margen de mejora aún grande. Más claramente, como te digo, nosotros somos conscientes de que con un buen trabajo y así como venimos, podemos estar ahí aspirando a ser protagonistas en cada uno de los torneos que estamos disputando. John. E aí, enfim, a entrevista até segue lá depois. Mas é bom ver o cara falando assim, né? Ver o cara falando, pô, é muito bom ser do Fluminense, é muito bom... Enfim, John Arias tem um potencial gigantesco. Em relação à seleção colombiana, né, como eu falei, teve uma matéria que saiu no GE. Globo e que falou com vários jornalistas colombianos sobre John Arias. Vou botar essa matéria aí na tela também para você dar uma olhadinha. Ó, tá aí, ó. A matéria ela tem um título essencial no Fluminense, John Arias vira protagonista e joia na Colômbia. E alguém disse, melhor da atualidade. Pegando as declarações dos jornalistas colombianos, um deles disse, né, o Marden Davia, da Antena 2. Na Colômbia, vemos Arias como o melhor jogador na atualidade. Caraca! Seu crescimento é notório desde que passou pelo Patriotas, América de Cali e Santa Fé. É um extremo, não ponta, que desequilibra, com grande senso de coletividade e que sempre pensa na equipe. Além disso, é muito generoso quando o time não tem a bola. Aqui a gente talvez chamasse isso de voluntarioso, ou de... Enfim, volta para marcar, né? O famoso volta para marcar. Ele e Luiz Dias são as esperanças da Colômbia para se classificar para a Copa de 2026. Saris Becho, do Futebol al Minuto, falou o seguinte: Néstor Lorenzo, técnico da seleção colombiana, mostrou que conta com ele nos amistosos. Ele mostrou que vai ser uma das peças fundamentais no ataque e na seleção colombiana, que precisa de uma renovação, já que vários dos seus jogadores grandes dos últimos tempos estão parando, e por isso precisa dessa renovação. Arias tem sido chamado justamente para isso. Não à toa tem se destacado no futebol brasileiro com o Fluminense, sendo essencial para o clube, ao lado de Germancano. E aí outro jornalista do A Um Clique Rádio, Fábio Poveda Ruiz, disse o seguinte: desde que Néstor Lorenzo chegou à seleção colombiana, Arias se converteu numa peça muito importante para a seleção. Foi fundamental nos amistosos, sobretudo nos últimos contra a Coreia e a Alemanha. Também tem sido versátil, porque Néstor o colocou como meia, pela direita e pela esquerda, além de um ponta pela direita, não um extremo pela direita. Acredito que será titular nesta quinta-feira. Lembrando, a Colômbia joga nessa quinta-feira contra a Venezuela e o jogo será na Colômbia, tá? O jogo será na Colômbia, no horário aqui do Brasil é às 8 da noite, vai ter transmissão do Sport TV 2, o John Arias deve ser titular, tá? O John Arias deve ser titular, isso é algo que já é interessante nesse ponto. Na última convocação, ele foi reserva na partida contra... acho que contra o Iraque, se eu não me engano, que ele entra e dá assistência pro Cacierra fazer o gol. Exatamente, ele é reserva contra o Iraque, entra, dá assistência e sai o gol, e ele é titular contra a Alemanha na vitória da Colômbia por 2-0, ele não participa dos 2 gols, mas na vitória da Colômbia ele é um jogador bem importante ali pra Colômbia vencer a Alemanha. Então assim, a gente tá tendo nas nossas mãos um jogador que tá sendo destaque, é a Colômbia, beleza, a Colômbia a gente dá pra chamar de terceiro ou quarto escalão no futebol, se eu considerar que existe um primeiro escalão ali, com Brasil, Itália, Alemanha e Argentina, né, enfim, os que tem ali de 3 para mais títulos de futebol. Aí você vem no segundo escalão, que são todos os outros campeões mundiais, né? França, Uruguai, Espanha, enfim. E você tem um terceiro escalão, que é aqueles que não são campeões mundiais, mas já deveriam ter sido, né? Como Portugal, como Holanda também. E aí você tem um quarto escalão daqueles seleções que na Copa normalmente são chatas de se enfrentar. É onde entra, por exemplo, a Colômbia também. Acho que a Colômbia está nesse nível. No futebol sul-americano, a gente tem visto Colômbia e Equador exportando muitos jogadores direto lá para a Europa. Mais recentemente a gente viu o... esqueci o nome dele agora, o Caicedo, se eu não estou enganado, que foi para o Chelsea, né?
Enfim, o Brighton foi buscar vários jogadores, né, no Equador, enfim. Então a gente tem visto esse mercado sendo direto. John Arias está no Brasil, tem 25 anos, não é uma idade muito de se exportar, né, o jogador mais. Os jogadores normalmente saem bem mais cedo aqui da América do Sul. Mas John Arias tem tudo para ser, se o Fluminense for campeão da Libertadores, John Arias e Germancano caminham para ser os grandes destaques da América do Sul neste ano. Germancano já é mais velho. John Arias tem 25 anos. É um jogador ainda que pode ser a plenos pulmões e ir para a Europa. Ele tem 25 anos, ele faz 26 agora, já no meio desse mês agora, daqui a pouco é aniversário dele no dia 21. Mas ainda assim, fica a pergunta. Quantos milhões vale John Arias? O Fluminense tem 50% dele. Hoje, é aquilo que eu já falei 200 vezes, não vale a pena para o Fluminense gastar um dinheiro para comprar os outros 50% dele lá do Patriotas. Ah, Gabriel, mas isso chega uma proposta gigantesca. Exato, o Patriotas está esperando isso também. Não é que é só a gente que tem internet e sabe disso. Eu já falei isso várias vezes. Não valia a pena comprar porque a gente compraria e poderia só usar. Pode ser que nunca chegue uma proposta muito boa pro John Arias. Eu não sei qual é o tamanho do desejo dele. No final da temporada passada, lembra que o John Arias deu uma entrevista falando que não saberia, de renovação, foi ele até sincero demais. A informação que eu tive ele queria ir para a Europa. Ele queria ir para a Europa, mas não chegou nenhuma proposta interessante dele para a Europa. Eu acho que nesse ano é uma perda que eu tenho medo de acontecer. Financeiramente ela tem que ser muito boa. E aí fica a minha pergunta. Quantos milhões vale John Arias? A Europa vai pagar esse valor? Vamos ver. Fato é que a gente tem um dos grandes jogadores da América do Sul sob o nosso comando hoje e que, lembrando, custou pouco lá atrás. O Fluminense, eu elogiei bastante quando o Fluminense trouxe Fernando Pacheco e Michel Araújo. Foram dois jogadores que o Fluminense trouxe, pagando barato, e eram jovens. Acabou que um não deu nada certo, o outro pode render aí um dinheirinho agora pro São Paulo também, enfim, mas jogou várias vezes. Michel Araújo não tem como dizer que ele deu muito errado, né? Ele não deu tanto certo quanto a gente esperava. Mas uma hora ia acertar. A gente jogou bem, o John Arias jogou bem contra a gente pelo Santa Fé, conseguimos contratar e foi ótima. Foi um acerto da diretoria do Fluminense. A contratação de John Arias tem se mostrado cada vez mais. É isso, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quantos milhões John Arias vale hoje e quantos milhões a Europa pagaria por ele? Tamo junto, até a próxima. Valeu.